Eu já pedi pra minha mãe me mandar uns 5 quilos de site. receita. Vamos deixar a Cacá falar, senão ela fica brava. Vai lá, Cacá. Não, é só porque estabilizou, né? E as pessoas estão aqui. Então, Elas não vieram dar parabéns pro Ícaro, pelo amor de Deus, não, né? vieram todas. Vocês querem também ouvir um pouco, saber quem somos nós. Pessoal, primeiro de tudo, eu queria muito agradecer a todo mundo que está online e a vocês que receberam tão bem o meu convite. O Ícaro, que no dia do aniversário dele está aqui online com a gente. A Fê, o Felipe, muitíssimo obrigada. A ideia aqui é ser um papo leve. A gente não pretende, a gente tem feito toda quarta-feira esse papo, o OLX Convida. A gente não pretende passar números, a gente pretende mesmo, de fato, claro, números são bem-vindos, mas a gente pretende mesmo fazer um papo bacana e esclarecedor, mais que tudo, assim, terminar em alta, sabe? Ideias bacanas, porque a gente liga a TV, a gente liga a internet, tem tanta coisa já acontecendo no mundo difícil, que a gente teve essa ideia de fazer esses papos olhando muito mais pelo lado positivo de tudo que a gente está passando e não pelo lado negativo, né? Então, eu queria começar pedindo para, por favor, vocês se apresentarem, para eu começar com as minhas perguntas, que eu separei várias perguntas para vocês hoje. Primeira, Fernandinha. Então tá, vai ser primeiras damas. Então eu começo. Pessoal, eu sou a Fê Belfort. Eu tenho 20 anos de trabalhar em marketing em grandes empresas multinacionais. Trabalhei com a Cacá na Microsoft, depois trabalhei na Kaiser, eu sei que nem ouça isso, mas já faz muito tempo. Trabalhei na Rect, na Kimberly, na Mondelez. E ano passado eu resolvi sair dessa vida corporativa para trabalhar com consultoria e acabei entrando numa jornada de aprender tudo que tem de novo no marketing e tudo isso. Acabei começando um podcast que chama Tribo de Marketing. Hoje eu tenho uma comunidade de marketing, um podcast, várias iniciativas em cima dessa transformação do marketing, que é uma cadeira que está sofrendo, já vinha sofrendo transformação antes do Covid, agora então, né, acelerou vezes 1000. Então, essa é a minha jornada. Super feliz em estar aqui, Cacá. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Importante falar que é o podcast, um dos podcasts mais ouvidos da Apple. Só. E a Cacá foi a primeira entrevistada, quando ainda ninguém acreditava, né, Cacá? Ninguém não, porque eu não sou ninguém. Eu sempre acreditei, gente. Já sabe. Vamos lá. Eu posso ir. Bom, prazer, pessoal. Eu sou o Felipe Cerchiari. Eu trabalho hoje na Ambev, sou responsável por inovações alcoólicas. Bom, até ontem eu era responsável por inovações alcoólicas, agora eu estou cuidando de álcool em gel, máscaras e afins. E, sim, em 12 anos na Ambev eu já passei por vendas, marketing, inteligência de mercado e estou há 1 ano e meio em inovações. Trabalhei com o Ícaro em alguns projetos, com a Fernanda Belfort em outros, então estamos entre amigos aqui. Maravilha, obrigada. Vamos para o aniversariante do dia. Olá. Foto do bolo, Ícaro. Meu nome é Ícaro, eu faço aniversário no dia 22 de abril, dia da Terra, dia de Ishtar também. É um dia muito interessante, foi o dia que, em tese, que foi descoberto o Brasil, apesar de ter alguns índios aqui, o que é uma confrontação histórica, mas sou vice-presidente de criação da Mutato, uma agência que tem uma orientação muito para o social, para o digital, para essa questão de fazer a coisa que está acontecendo, que está sendo discutida agora e entrar nessas conversas. Sem dúvida, talvez acho que uma das precursoras que aqui no Brasil desse tipo de estrutura de marketing, de ser real-time driven data creative insight. E eu queria agradecer bastante o convite, Ana, por estar aqui frente a tantos monstros da comunicação, da publicidade e inovação. E, poxa, é isso aí. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos lá. Eu acho que a gente tem passado por momentos muito interessantes de transformação, né? E quando a gente fala de transformação, a gente está falando de tudo. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente está passando por transformações pessoais, transformações de relação, seja com mulher, com filho, com marido, enfim, seja lá, né, como for, relação com pai, com mãe, porque às vezes a gente não ligava e agora a gente liga muito mais, ou às vezes a gente ligava, enfim, muito, e agora a gente está tendo outros
pontos para ligar dentro de casa. Então, acho que são muitas transformações. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Como é que vocês estão vendo esses momentos de transformação dentro da área que a gente atua, no marketing? E como é que vocês veem o papel da publicidade nesse momento, né? Sobre a ótica do anunciante, sobre a ótica da agência. E aí, fiquem à vontade para começar, porque essa pergunta é para vocês três. Quando for uma pergunta direcionada, eu vou falar, mas, por favor, fiquem à vontade aí. Acho que os três podem responder. Tirar o para o ímpar, né? Então. Essa é você, Ícaro, vai. Essa é a detalhante. Tá bom. Bem, eu tenho pensado, acho muito legal você fazer esse tipo de abordagem desses tempos de movimentação, sabe? Da gente viver esses tempos tão líquidos, assim, que o Bauman, que é um grande filósofo, falava bastante, assim, da gente não ter mais necessariamente as mesmas estruturas que a gente tinha. Acho que agora, mais do que de uma vez por todas, tudo aquilo que estava na potência de ser acelerado, de repente vai acelerar. Puf, né? Não dá mais para poder segurar, as coisas vão ter que acontecer, transformação digital já era, não é mais um questionamento. Acho que todas essas coisas vão acabar acontecendo de um jeito muito forte, mas do ponto de vista da publicidade em específico, para mim o que ficou muito claro é que a publicidade impositiva parece que ela não vai ter mais tanta vez, não. Pelo menos essa é a visão que eu estou tendo das coisas, né? Houve um derramamento de publicidades que tentaram deixar de ser aquilo que é publicidade clássica, né? Então, esse espaço em específico, eu acho que ele parece ser reocupado por aquilo que não é impositivo, por aquilo que é conteúdo, por aquilo que é interessante de verdade. E é interessante de verdade para quem? Para as pessoas. Ou seja, isso também parece ser uma grande mudança. As pessoas parecem ocupar um espaço muito mais importante para as empresas como um todo. Hoje, assim, ou eu olho para as pessoas, ou eu olho para as pessoas. Não tem como eu só olhar para o produto. O produto ele é uma derivação porque existem pessoas, né? A economia, essa tão discutida assunto aí nesse momento, ela só existe porque tem pessoas, não é porque tem economia. Se não tivesse ninguém aqui, não ia ter economia, né? Então, eu acho que esse protagonismo que as pessoas passaram a ter versus aquilo que deixa de ser impositivo, para mim parece ser uma grande movimentação do mercado como um todo. Não, sem dúvida. Acho que... E aí eu entendo muito que a gente começa a falar de humano para humano, né? Porque antes a gente falava o seguinte, vamos, cria... porque precisa, ou precisa vender mais. O que o cara quer? Eu não sei, vamos falar que ele quer isso. Agora a gente vai ter que ouvir direito e de verdade o que as pessoas querem, né? Exatamente. Eu acho que, até para contribuir um pouco nesse ponto, Cacá, primeiro, assim, é muito triste tudo que a gente está passando, né? Assim, ninguém queria estar nessa crise, obviamente que tudo isso que aconteceu foi inesperado e tem impacto gigante, né? O mundo todo está parado. Dito isso, é muito interessante você estar vivendo esse momento também quando você coloca algumas coisas em perspectiva, por exemplo, a publicidade, como você colocou, né? Essa aceleração que o Ícaro mencionou, ela abre tantas portas e dá espaço para tanta reinvenção de negócios que está tudo acontecendo agora. A gente está vivendo um momento histórico, né? A gente está passando por esse turbilhão e certamente esse momento vai ser marcado como pré e pós-Covid, né? E eu acho que a publicidade, toda essa aceleração, ela abre muitas portas. Você imagina assim, até ontem, o brasileiro não sabia o que era um QR Code, né? Hoje você, a partir, sei lá, tem 3 semanas que todo mundo está acessando isso, eu falo em massa, né, em escala. Ninguém sabia conectar na sua TV numa live. O único meio de entretenimento era a televisão normal, o canal aberto ou fechado. Hoje você passa a ter o YouTube, o mundo inteiro do YouTube e dos outros canais de entretenimento disponíveis. Então, a publicidade, o marketing de contexto, que eu acho que é um pouco do que o Ícaro estava trazendo, ela ganha muito mais força, né? A partir do momento que você não vai ser mais interrompido, para você ter acesso a essas pessoas, você vai ter que se reinventar completamente. Aquele sistema de superproduções, e acho que isso é interessante que você trouxe também, né? De você brifava uma superprodução, isso ia ser produzido e ia passar no intervalo do Jornal Nacional. E aí a sua mensagem era transmitida. Não tem mais espaço para isso, né? Hoje em dia você tem que ser tão rápido porque você tem que responder a um fato que aconteceu hoje, que não tem mais espaço para isso. Então você vai para o ar
muito mais crua ainda. Você vai construindo a sua mensagem junto com o seu consumidor, né? Isso vira uma conversa humana, que tem erros e tem acertos, mas você faz a primeira, você faz a segunda, você entra na sintonia e depois esse negócio vai fluindo. Então, é um momento super histórico e super interessante que a gente está vivendo, né? Que eu acho que tem espaço para muita transformação aí. Sim, sem dúvida. Tem um banco, não gosto muito de falar marca, mas tem um banco que eu adorei que o que ele falou foi o seguinte, que a propaganda deles é: a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente só não pode parar. Não sei se vocês já viram essa propaganda. É incrível, para esse momento é incrível, porque é isso. Tipo esse. E eu achei genial, porque é isso, né? A gente está num momento que, eu que sou de vendas, né? A gente senta para fazer forecast quase que diariamente, porque as coisas mudam todo dia. Não dá para você fazer, né? Não dá para você ser acurado no forecast por um mês, não dá. Então, é muita mudança. Fê, você quer contribuir? Eu sempre quero, né? Bom, o sistema é tão intrigante. Mas... eu acho que tem uma coisa, né, que as marcas antes tinham esse espaço para fazer esse hard sell e essas coisas. E hoje o mundo está passando por um momento muito delicado, né? E acho que assim, a primeira preocupação é com as pessoas. E as marcas, o que elas mais precisam agora é se humanizar. Então, acho que deu uma nivelada em todo mundo, né? Assim, claro que tem uma desigualdade social enorme, mas fora isso, todos nós somos humanos, todos nós estamos expostos a isso da mesma forma. E acho que as marcas estão tendo que descer do pedestal, né? Estão tendo esse espaço também para admitir que erraram, para admitir que não são perfeitas, que antes também elas não tinham essa tolerância tão grande. E um exemplo que eu gosto bastante, né, foi o Instagram, por exemplo, que no começo do mês mudou a pergunta daquele sticker do Stories, né, de me pergunte alguma coisa ou qualquer coisa para como eu posso ajudar. Até depois de um tweet que a Musa Tariq, que é head global do Airbnb, fez sugerindo isso. Mas acho que essa pergunta de como eu posso ajudar hoje ficou muito importante, né? Assim, as marcas têm que mostrar algo que elas estão fazendo por esse momento, de alguma forma. Seja de uma forma super forte, como o Ambev consegue fazer, e fazer 3 milhões de máscaras, fazer álcool gel, fazer tudo isso, ou do jeito pequenininho, que a cara da padaria da esquina falando: gente, eu tô fazendo esforço enorme aqui de higiene para continuar alimentando vocês, ou eu tô fazendo um esforço enorme para não mandar embora a minha equipe. Mas, quer dizer, eu acho que as pessoas esperam isso das empresas, das marcas nesse momento. Sem dúvida. E eu acho que daí eu já vou puxar para a minha segunda pergunta, que é: a gente vai ter muito aprendizado nesse momento, né? De fato, a gente está passando por um momento, eu super concordo com o Felipe, não é um momento bacana, é um momento super difícil para o mundo, mas cabe a gente também, acho que enfrentar de forma positiva o que a gente consegue, porque tudo que a gente enfrenta de forma positiva, a gente aprende mais, né? Enfim, e fica mais leve, porque é difícil, né? É difícil você ficar na sua casa, não sei vocês assim, mas eu tenho uma filha de 3 anos, tem bastante energia, então assim, né? Tem dias aqui que a gente tem que se reinventar. Então, acho que se a gente olha de forma positiva, é super bacana. E aí eu queria perguntar para vocês, até agora, né? Porque a gente ainda vai passar por muito tempo sobre isso, mas qual foi o maior aprendizado de vocês até agora? Assim, e aí esse aprendizado pode ser pessoal, pode ser profissional. E do lado profissional, eu queria, o que vocês acham que mudou muito e que veio para ficar? Assim, essa é uma mudança que veio para ficar. Vou dar um exemplo. Eu não acho, sendo super honesta, eu acho que as pessoas vão ter mais responsabilidade em relação a: estou gripado, não vou trabalhar, ou estou gripado, não vou sair abraçando, mas eu não acho que as pessoas vão usar máscara no metrô ou no ônibus ou, enfim, em shows, quando tudo isso passar, né? O brasileiro tem memória curta, a gente sabe bem disso, infelizmente. Mas eu acho que a gente vai ter uma responsabilidade maior. Putz, eu tô doente, eu tô meio gripado, eu não vou pro escritório hoje, eu tô meio gripado, eu não vou abraçar as pessoas. Eu queria ouvir do lado de vocês o que vocês acham que são os principais aprendizados até agora e o que vocês acham que, assim, essa mudança do lado profissional veio e ela vai ficar. Não é uma coisa que a gente vai esquecer. Eu já falei, agora é vocês. Eu não vou, eu tô só escutando, entendeu? Aqui é o Agora seguinte, sim. eu já percebi a dinâmica. Quem tira do mundo primeiro responde. Né? É tipo Jeopardy, tá ligado? Eu posso começar a dar nome para as perguntas, mas como eu quero que vocês voltem, né, das próximas vezes, eu não quero ser indelicada, então. Bom, deixa eu tentar falar um pouco sobre isso, então.
Eu acho que a principal mudança que eu vi no curto prazo é a história das empresas e das marcas que vão conseguir fazer story doing e não storytelling, né? Eu acho que aquele ponto que a Fernanda colocou, ele é muito importante, quando a gente está de frente a uma crise, as pessoas estão esperando, assim, se você vai tirar a minha atenção aqui nesse momento que eu estou atordoado, tá? O que você vai fazer para melhorar a minha vida? O que é que você está trazendo de novo? Por que você está fazendo isso? Por que você está me interrompendo? Por que você vai agregar na minha vida? Então, isso, eu acho que está mudando muito a forma como as pessoas, as empresas estão se comunicando, né? Não é uma situação normal, não é um dia a dia comum. Então, isso faz com que as histórias mudem um pouco e eu acho que existe uma paciência um pouco menor para falação demais e mais traga conteúdo, traga aqui um pouco de ação também, né? E a gente vê isso acontecendo. Falando de profissionalmente, que eu vejo que é uma das mudanças que vai ficar, acho que tudo depende, né? Porque se a gente ficar 6 meses vai ser uma coisa, se a gente ficar 5 anos nessa história vai ser outra, né? Então não dá pra gente a gente tá vivendo isso ainda, não dá pra gente dizer o que vai mudar. Mas uma das coisas que eu acho que se o senso comum permanecer, que aqui até, sei lá, no meio do ano as coisas comecem a retomar, é essa história de colaboração entre empresas. Cara, isso para mim foi muito marcante, como de repente, mas num estalo de 2, 3 dias, as empresas todas começaram a entender que talvez seja mais interessante você fortalecer o seu ecossistema para ajudar as pessoas do que você brigar pelo seu espaço dentro do seu ecossistema, né? Aquele pensamento, acho que mais de Amazon, que cria tanto poder que aí você pode exercer, eu acho que ele vai diminuindo, e um pensamento mais de Alibaba, em que você constrói o ecossistema e aí todo mundo ganha e você vai criando um negócio maior, tende a ficar para frente, sabe? E eu vejo isso acontecendo. Você vê as telefonias se juntando, os bancos se juntando, você vê várias ações. A gente mesmo fez ação junto com algumas outras empresas, com o Gerdau, com o Brasil ao Cubo. Então, você vê essa colaboração acontecendo, e depois que você abre essa porta é maravilhosa. Porque cada um pode ser especialista naquilo que é especialista, né? Por exemplo, a gente falando de cerveja, eu posso ter um canal muito bem feito pelo Rappi, pela Magazine Luiza, por outras empresas, enquanto eu vou focar em fazer a melhor cerveja possível, enquanto alguém vai focar em fazer a melhor conexão ao consumidor pelo dígito. E aí você vai achando essas especialidades e juntando um ecossistema muito mais forte, né? Eu acho que depois que você prova desse sabor, é difícil voltar atrás. Assim, eu acho que isso tem de ficar. Sim, sem dúvida. Nossa, eu acho maravilhoso. Eu já vou puxar para o Ícaro, porque a ação da Netflix chamando HBO, eu achei super bacana, assim, e é muito isso, né? Vivo, claro, se juntando, os bancos se juntando, eu achei super legal. Olha, Cacá, eu acho que assim, poucas vezes na minha vida eu tive tanto engajamento num post que nem esse do Netflix. A galera simplesmente, tipo... E assim, é interessante também que ao mesmo tempo, porque essa iniciativa em si, ela é desse tamanho, e como uma coisa desse tamanho desperta uma coisa que quebra a internet. Tipo assim, acho que, sei lá, sexta-feira, mano, o JJ postou um negócio falando assim, acho que não tem problema copiar coisa que é legal, fizemos um negócio da Colorado com as outras craft beers também indicando. Então, assim, uma coisa, pelo menos assim, dentro do nosso mercado, eu acho que não tem nenhum... A gente sempre tem muito problema de dividir a autoria. Nossa, publicitário, cara, é um My Precious, assim, que enche o saco até, saca? Mano, aí você fala, por que é tão chato? E sendo que é o contrário. Se a gente estivesse sendo... se você faz um negócio legal, o outro fala que é legal, cara, quando esse cara vier bater a sua porta, você vai receber esse cara com um jantar, entendeu? Pra falar, mano, é óbvio que eu vou ajudar. E assim, nos exemplos da Ambev também, que a gente, né, por coincidência também está super dentro de todas as coisas que a Ambev está fazendo, ali gente do Draftline, todo esse processo e parcerias que a gente teve com todas as agências, que foi um negócio que a gente... Porque no final das contas a coisa meio sai, assim, o cano sai meio da Draftline, né? E assim, mas sem essa composição com todo mundo, as coisas não teriam acontecido. Eu acho que, num termo macro, puxando isso que o Fê falou, assim, talvez assim, a coisa mais foda mesmo do ser humano é a capacidade de adaptação dele, sabe? A gente não é um bicho serial, a gente não veio para poder fazer a mesma coisa todo dia. A gente é bom pra caramba, o nosso cérebro é formatado de um jeito para que você consiga se reorganizar, se redefinir, se redesenhar. Isso, para mim, ficou claro de um jeito que, assim, a sociedade mudou em semanas.
E eu assim, imagina, Icarão, assim, revolucionário de moleque, falava, isso nunca vai acontecer, porque só a revolução... Aí eu falei, caraca, a revolução aconteceu e eu nem vi ela acontecer? Então, assim, caraca, que coisa maravilhosa. A gente de verdade pode fazer uma coisa em conjunto, em prol do outro. É muito doido essa nossa capacidade de se unir, seja entre CPFs ou CNPJs, em prol do outro. Isso, olha, eu fico bem feliz com tudo isso que a gente está fazendo, das coisas que a gente está participando. O fato da gente estar aqui unido para poder fazer alguma coisa, ao meu ver, é para a gente transformar, passar uma mensagem. Isso só acontece porque a gente está aqui junto. Se a gente não fizesse separado, isso nunca ia acontecer com essa potência, sabe? Sem dúvida. É isso aí. E daí, parece que vocês combinaram, né? Mas eu espero que não sei. Mas aí eu puxo para a Fê, que pode contar para a gente sobre a tribo, a Distância Salva, tanta coisa bacana que a gente foi fazendo via WhatsApp, via Zoom, enfim. Além da tribo Seu Podcast, a gente tem um grupo, né, com alguns executivos do mercado e tudo, uma galera legal. E é super interessante, né? Hoje mesmo eu estava batendo papo com uma dessas pessoas que está numa indústria que está sendo mais impactada do que a média. Eu falei, cara, vamos fazer uma ideação, perguntar lá no grupo quem topa. E, mandamos lá, puta, fulano de tal empresa que está numa crise, porque realmente parou tudo. Vamos fazer uma ideação pro bono. E de repente eu tenho uma lista no meu caderno de 20 nomes que toparam. Tipo, puta, dedicar algumas horas, assim, pro bono para sentar com o cara e dar ideia de, sim, de gente de diversos backgrounds e coisas assim. Mas acho que tem, né? Acho que, por um lado, o mundo está precisando disso, está precisando de ambientes mais seguros, né? De comunidades, de conexões. A gente já via isso tudo acontecer como tendência, mas acho que isso foi realmente riscar o fósforo, né? Em cima de algo que já estava acontecendo. E acho que é super interessante, né? Acho que tem aí uma coisa legal. E outro aprendizado, Cacá, e eu acho que eu espero, né, que seja realmente algo que vai ficar como legado, e eu concordo com o Serki que dependendo de quão doloroso for, a gente já está quase 2 meses, né? Já está sendo doloroso. Eu acho que a nossa memória vai ser tão longa quanto, infelizmente, o sofrimento e o tempo que isso demorar agora, né? Mas acho que isso que vai acontecer. Mas eu acho que está tendo uma transformação digital enorme, super rápida, que é óbvia, né? Desde a gente trabalha em casa até a gente está fazendo essa live, até as avós pedindo coisa no Rappi, né? Imagino que deve ter gente vendendo, comprando coisa no OLX no meio disso tudo, mas eu acho que o jeito que a gente está se relacionando com tecnologia tende a ser mais maduro, né? Eu acho que talvez a gente não vá se encontrar tanto, porque talvez tenham coisas que a gente vai falar, vamos fazer uma vídeo e resolver isso, mas provavelmente nos momentos que a gente se encontrar, eu espero que as pessoas realmente larguem mais o celular e estejam mais juntas, né? Então, isso é um legado que eu espero que saia disso. Ah, muito bom. Sem dúvida também. Gostei bastante. Eu acho que tem uma fina linha, né? Eu acho que o momento de você falar agora, ele é um momento complexo, né? Porque você pode se posicionar e pegar mal no sentido de a sua intenção era boa, mas é um momento que talvez não seja o momento de fazer piada, ou um momento... E aí eu li um texto, eu até passei lá na tribo, que eu gostei muito, que no final ele falava, é uma pandemia, não é um briefing, né? Porque, não sei, Ícaro, se seus clientes estão desesperados, falando, eu preciso me posicionar de qualquer jeito. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, o que vocês acham, ou as dicas que vocês dariam. Porque, assim, eu acho que tem formas de posicionar, eu não acho que todas as marcas devem se posicionar, né? Se você... vamos lá, a Ambev está fazendo álcool em gel, está fazendo máscara, é óbvio que tem que se posicionar, né? Mas se no momento você tenta usar do momento para vender mais, eu acho que pega mal, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, qual é o momento de se posicionar e se posicionar com o quê, né? Porque também eu imagino que uma empresa que não tenha propósito vivo, né? Então, a OLX é super walk the talk. O propósito da OLX é aproximar os brasileiros, né? Fazer com que eles tenham aí essa renda e até um dos valores do OLX é cuidamos das pessoas. Então, mandou todo mundo para casa, falou, não vamos demitir ninguém, estamos juntos, não demita, fiquem tranquilos. Então, a gente vê muito quem tem propósito, o propósito acontecendo, mas quem não tem propósito, acho que agora também começa a aparecer as empresas e marcas que o propósito não é tão forte. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Você já recebeu, Ícaro, algum briefing
nesse momento, assim, que você fala, Jesus, como é que eu vou contar para esse cliente que não é hora dele fazer isso? Obviamente não precisa falar o cliente. Já recebi, sim. Mas é uma coisa assim, sabe, que tipo, primeiro de tudo, assim, acho que antes de mais nada, qualquer ajuda é válida, sabe? Se o cara vai ganhar dinheiro com isso, ele vai ajudar. Então, bicho, ganha seu dinheiro, mas faz alguma coisa. Não fica olhando. Acho que esse é o grande ponto, sabe? Acho que a publicidade em geral, assim, ela sempre foi um lugar de oportunidades e de oportunistas, né? Eu acho que... E é difícil você entender o que é o oportunista e o que é a oportunidade em curto prazo. Eu acho que essa distinção ela só acontece no longo prazo. Aí você entende quem é o oportunista e quem de verdade usa as oportunidades em prol de alguma coisa, né? Eu acho que, no final das contas, o que a gente está falando é sobre o lugar de fala das marcas, é sobre aquilo que de verdade são os propósitos pelas quais elas se conectam e como que elas fazem isso. E assim, e vale salientar que, tipo, marca que tem um propósito bem claro, que tem uma causa, que faz alguma coisa, os consumidores estão infinitamente mais inclinados a comprar com elas do que com outras. Então, é só elas se posicionarem que automaticamente essa venda já vai acontecer, sabe? Eu acho que o que não pode acontecer é as empresas se utilizarem desse momento, que sei lá, seria o lugar de fala do quê? Da saúde, da união, da fraternidade, não sei, pode ser por qualquer lado, mas que a gente não venha a recair como a gente aconteceu com uma primeira grande onda de sustentabilidade, que todo mundo falava de sustentabilidade, e puta papagaiada, até porque sustentabilidade, vamos combinar que é tudo, né? É desde tipo de você não desmatar o negócio, fazer essa compensação, até não mandar a gente embora, porque quando você manda a gente embora, você destrói uma família, né? Então, eu acho que qual é esse lugar de fala que as pessoas, que marcas que não estavam acostumadas e que não tem problema, bicho, que bom que elas acordaram desse sono profundo e começaram a fazer alguma coisa, entendeu? Eu acho que essa, para mim, é uma das grandes modificações dessa estrutura. Eu acho que o que vale da gente beleza, hora que passar a pandemia, a gente vai trocar uma ideia, tá, marca? Esse é o ponto. Vamos cobrar essas marcas depois? Ou ela fez isso só agora? Porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E eu acho que não vai passar impune, assim como não está passando impune muita coisa. Acho que a nossa psique como um todo não vai permitir que isso aconteça. A gente é um Brasil ainda na adolescência, mas ele já é um adolescente que está começando a ficar adulto, entendeu? Então, acho que pelo menos essa é a consideração assim, que eu tenho sobre esse ponto. Bom. Felipe ou Fernanda? Liberei primeiro o áudio, sou eu. Bom, eu concordo. Acho que a pergunta não é nem se você tem que se posicionar agora ou não, e sim qual é a sua causa. Encontre logo a sua causa para você poder se posicionar logo. Acho que a pergunta é essa, porque para frente, se você não tiver uma causa, se você não tiver um propósito maior, se você não tiver alguma coisa que você faça para melhorar a vida das pessoas, né, de alguma forma, você não está na conversa, você vai morrer, assim, você não está no contexto de jeito nenhum. Então, para você se manter relevante, você vai precisar evoluir e você vai precisar ter isso. Então, a primeira coisa que eu faria é trabalhe nisso o mais rápido possível e encontre qual que é a sua causa verdadeira, né? Eu acho que fica oportunista quando não tem porquê, né? Você querer inventar um negócio do nada no meio da crise para poder falar alguma coisa. Eu acho que eu vejo isso acontecendo no dia a dia, o micro deve ver muito mais ainda, né? As pessoas partem assim, o que eu vou fazer com Skol? O que eu vou fazer com... Não é essa a pergunta. Assim, a pergunta é o que o meu consumidor lá na frente precisa que eu possa entregar com Skol? O que o meu consumidor lá na frente precisa que eu possa entregar com Ambev? Né? A pergunta é diferente. E você vê, as startups trabalham assim, as grandes empresas não trabalham muito assim, às vezes, né? Porque o problema seu parece ser maior do que o do seu consumidor e isso dá um crack, às vezes, na cabeça das pessoas. Eu acredito muito que a consistência é que vai garantir quem vai se posicionar ou não. A gente vai ter que aprender a lidar com um ambiente polarizado. Não tem mais unanimidade. Unanimidade era quando estava na televisão e era muito tranquilo que ninguém podia responder, né? Hoje em dia, qualquer coisa que eu fizer tem resposta.
Eu estou fazendo máscara para 3 milhões de pessoas, que é o número de médicos que tem no Brasil para doação. Tem resposta negativa, sempre vai ter, né? Então, a gente vai ter que entender e trabalhar com isso para que você, entendendo a sua causa, entendendo a sua essência, entendendo a sua razão de existir, e você fazendo alguma coisa realmente genuína que você acredite, a consistência faz com que isso seja bem aceito. Ninguém hoje mais questiona a Patagônia, né? Eu lembrei que eu estou com o casaco da Patagônia aqui, sobre sustentabilidade. Porque eles fazem isso há 10 anos, 15 anos, está na essência deles. Agora, você pega uma empresa para falar isso pela primeira vez agora, é meio estranho, né? Então, eu acho que é isso que vai garantir a longevidade. Primeiro, só vai ter voz no futuro, né? Só vai estar na mesa quem tem. E 2, tem que ser genuíno e consistente para você continuar ali. Senão você vai ser rapidamente descartado pelos consumidores, porque opção tem muitas, né? Ninguém tem dificuldade de opção hoje em dia. É isso aí mesmo. Fê? Nanda? E com tudo, esses dois brilhantes, né? Sobrou nada para comentar aqui. Mas eu concordo totalmente, acho que esse que é o caminho. E eu acho que também está tendo um espaço que as empresas que operavam numa forma de marketing mais tradicional, de cascata, de milhões de aprovações, de se não tiver certeza eu não ponho na rua, e a gente ficava do outro lado tentando explicar, tipo, cara, não é mais assim que funciona, deixa eu te dizer, põe, testa, aprende. Essas empresas estão tendo que lidar com isso, porque a incerteza já é tão grande. Então, o que vinha sendo um processo, agora é uma questão de sobrevivência, né? Então, acho que quando você citou do banco, né, que assim, eu posso acertar, eu posso errar, mas de braço cruzado a gente não vai ficar. É exatamente isso, né? Assim, todo mundo está tendo que lidar mais com esse desconforto, e as empresas também. E tinham empresas que antes eram muito mais cautelosas para fazer as coisas e que agora elas vão ter que testar. E eu acho que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, né? Tem que ter realmente uma intenção. Eu acho que todo mundo agora tem que sobreviver, as pessoas têm que sobreviver, as empresas têm que sobreviver e sobreviver de uma forma saudável. Então, concordo, não quer dizer que não pode vender, tem que sustentar, né? Mas acho que tem que ser de uma forma positiva. E só para contribuir nesse ponto, a Patagônia é extremamente rentável. Então, você ser sustentável, você ter uma causa, não quer dizer que você não pode ser rentável, né? Mas quer dizer, não necessariamente é feio ganhar dinheiro, né? A gente já discutiu. É o que o Ícaro estava falando. Cara, você está fazendo bem? Se fazer bem anonimamente ou fazer bem assinado, tudo bem, seu nível de bondade mudou. Cara, você tá fazendo bem, você tá fazendo bem, entendeu? Vamos em frente. Né? Então... Exato. E aí eu concordo muito quando o Felipe fala que vai ter resposta, né? Porque as pessoas, elas têm... enfim, o canal tá aberto, as pessoas podem gostar ou não. Semana passada a gente falou com a Latam, foi super bacana o papo. E aí eu vi que eu tava com zero empatia para esse segmento, sabe? Porque eu falava, gente, mas eles não se posicionam e tudo mais. E de repente ela fala para mim o seguinte, olha, a gente tá se posicionando, só que a gente tinha X ligações e de repente a gente subiu para X mil ligações em 2 dias. Eu não consigo contratar gente de uma hora para outra, tem um backlog gigante e tudo mais. E aí várias coisas que esse segmento estava fazendo que eu não conhecia, né? E ela falou, olha, eu tive que mudar 22 protocolos para conseguir voar. Para garantir. Eu, né, zero empatia, sentada aqui falando, gente, mas por que não me responde? Gente, mas por que eu não consigo mudar minha passagem? Então, acho que tem esse lado também da gente olhar com mais empatia para as empresas. E aí eu vou pegar o gancho Ícaro, você ia falar alguma coisa? Não, é que a Fê falou um negócio assim que toda vez eu sempre penso assim, simplesmente o fato de não fazer nada é fazer o mal, sabe? Se você ficar sentado, parado, olhando, isso é o mal. É o fato de alguém passar um papel para você vir carimbar e passar para o outro. Isso é o mal. O bem envolve ação. O bem envolve movimento, o bem envolve esforço. Por isso que todo mundo que tiver afim de oferecer ajuda, é disso que a gente precisa nesse momento, sabe? Era só esse ponto. É que eu sempre, toda vez que eu ouço tipo, dessa coisa de fazer o bem, a gente tem que se mexer. Ele não vai chegar de uma forma, vai vir com anjos, areolas, e o bem chegou. Não, o bem significa muito esforço, sabe? Sim. Cacá, eu posso aproveitar esse ponto do Ícaro? Eu vi uma pergunta aqui do Gustavo Alves no Q&A. Ele perguntou sobre como a gente está vendo, não sei se todo mundo tem acesso à pergunta, mas como a gente está vendo
dentro desse fenômeno das lives que estão acontecendo, né? Em algum momento tiveram artistas que passaram do ponto e começaram a consumir muito e tal. Como é que a gente, como Ambev, estava vendo isso? Acho que o primeiro ponto, assim, até pegando esse ponto do Ícaro, as lives não são nossas, né? As lives são dos artistas. A gente está entrando como apoiador e ajudando a criar e tudo mais. Mas é muito interessante que, assim, o mais fácil seria não fazer nada. O mais fácil seria falar assim, cara, deixa assim, tá sem entretenimento, deixa entretenimento. Isso não ia trazer nenhum problema, certo? Mas também você não muda o status quo, porque você não tá atuando. Ao se posicionar, ao entrar, ao ajudar a colocar de pé, juntar artistas, criar estrutura, internet que funcione para conectar, QR Code, doação, não sei quantas toneladas de alimento, você entra com um ambiente novo e vivo. E assim, é vivo porque está acontecendo agora. Assim, agora, se conectar na TV, deve ter 2 lives acontecendo lá. Então, ao se posicionar, você começa a encontrar alguns desafios. Um deles que a gente encontrou no meio do caminho, por exemplo, foi esse. A gente não concorda, e a gente tem várias ações na Ambev, porque a gente acredita muito no consumo responsável. A gente só vai ser uma empresa de 100 anos se o nosso produto for consumido responsavelmente. Senão, em 5 anos ele acaba, né? A sociedade vai ser contra ele. Então, a gente acredita muito nisso para ter longevidade. A gente vê isso acontecendo em outros países e tudo mais. Então, quando você vai se deparando com esse tipo de desafio, como o que o Gustavo colocou, você começa a agir. Então, a primeira coisa que a gente fez foi as lives, né, depois dessa ocorrência. Tinha um freezer da Brahma lá, mas ele estava fechado. As pessoas não estavam consumindo durante a história. A gente está orientando todos os artistas, né, como é que é o jeito legal de se fazer para ser perene, porque também é legal para ele. Não é bacana ele ser associado com alto consumo. Então, você vai aprender. Agora, você está na arena. É viva. Né? A troca, a conversa, ela é viva. Você se depara com um desafio, você ajuda a corrigir esse desafio, você vai evoluindo, você vai criando essa conversa constante. Mas, de novo, o jeito mais fácil é não fazer nada, é esperar. Só que se você só esperar, isso tudo vai passar e você não criou uma conversa, você não criou uma conexão, você não ajudou a vida de alguém, você não trouxe entretenimento no momento que estava sem entretenimento, né? É isso. Boa, muito bom. Eu vi que tem algumas outras perguntas. Eu queria fazer a última pergunta e daí a gente abre para essas perguntas. O Marcelo, vocês não conseguem ver, as pessoas que estão online não conseguem ver o Marcelo, mas o Marcelo tá olhando as perguntas e daqui a pouco ele fala com a gente, tá? Mas vamos lá para a última pergunta, que é a que eu mais gosto, porque eu gosto de fechar, assim, um lado positivo das coisas. A gente está vendo muita coisa legal acontecer. O Felipe já falou aí sobre as 3 milhões de máscara, o álcool em gel, enfim, entretenimento. Tem muita coisa bacana. A OLX tem a quarentena do bem, que é você coloca suas coisas de graça, coloca a hashtag quarentena do bem e quem está precisando vai lá, busca por essa hashtag e combina de retirar a doação. É uma plataforma que tem 50 milhões de usuários no mês, então a gente consegue um alcance bacana para ajudar as pessoas. Eu queria que vocês trouxessem para mim um caso que vocês achem legal que está acontecendo, da marca ter se posicionado, ter feito uma coisa legal nesse momento. E daí, Felipe, do seu lado é um só, porque você tem muito, gente. Não dá, você só vai poder... Tô brincando. Não, e eu não posso falar os do Felipe também, entendeu? Assim, senão vai parecer, tipo, né? Aí entra a live, aqui é o logo da Brahma, aqui, patrocínio, sai a geladeira, entendeu? Nem a Fernanda também tá me ajudando, não pode falar. Não, gente, eu acho que assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar num time de pessoas tão boas, tanto de parceiros, né, quanto de pessoas dentro da Ambev que estão colocando tudo isso de pé. Não tem nada aqui que é responsabilidade minha, tem um time gigante de pessoas. Mas eu fiquei muito orgulhoso de ver como a Ambev, assim, a empresa brasileira, se posicionou nesse momento, entendeu qual momento a gente estava vivendo, que era um momento de dar mais, né, do que receber. E a gente criou, assim, no primeiro dia a gente parou todo mundo para falar assim, cara, como é que a gente pode fazer a diferença? E acho que essa velocidade toda de resposta foi o que causou tudo isso que a gente acabou vendo aí, né? Então, desde o álcool em gel, das máscaras que a gente falou, acho que teve uma fase muito grande para ajuda para os hospitais, que era o que mais precisava ali. Agora a gente está trabalhando um pouco de como a gente vai ajudar os nossos bares, né? Porque a gente tem quase 400 mil bares pequenos no país, quando tudo isso voltar. Muitas das pessoas vão estar extremamente endividadas, né? Como é que a gente consegue ajudar essas pessoas no momento de volta, seja com máscaras para elas conseguirem trabalhar, porque isso vai ser necessário por um tempo, seja alguma ajuda comercial. Então, a gente está trabalhando um pouco nisso, mas tenho muito orgulho aí do álcool em gel, da máscara. Se vocês não sabem disso, mas quem ajudou a gente a fechar o desenho da máscara
Foi um dos melhores médicos do país, o senhor Rubens Belfort, né? Que a gente pediu ajuda para ele. Em 2 dias ele já tinha todos os feedbacks e tudo. E ele é pai da nossa querida Fernanda Belfort aqui. Ajudou a gente a colocar de pé. Muito bom. Olha, gente, tem bastante gente online. Então, se alguém quiser ajudar o Felipe nesse novo cenário de como é que ajuda esses pequenos, esses 400 mil? Foi esse o número que você falou, né? Pequenos bares, enfim, a gente super topa, tá? Aí tem bastante gente online, vocês podem, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá, Fê, quer falar aí, Ícaro? Vocês querem... Não, eu comentando um pouco, né? Eu acho que é quase injusto se citar, né? Eu não represento uma empresa, então não vou ter um jabá do meu lado. E é quase injusto você falar de um ou falar de outro, porque tem tanta gente. E eu acho que hoje todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? Tem gente que pode ajudar pequeno, tem gente que pode ajudar grande. E eu acho incrível ver que, assim, putz, a Ambev tem uma força imensa para fazer coisas que... O Cerchiari fala, não, Fê, a gente vai fazer 3 milhões de máscaras, porque a gente descobriu que são 3 milhões de profissionais de saúde, daí a gente resolve o problema, é uma pra cada. Você consegue resolver um problema no Brasil. São pouquíssimas as empresas que conseguem fazer isso. Mas você pega assim, o Outback estava doando ovo de Páscoa para pequenos comércios venderem, né? Teve gente que estava assim, puta, tinha uma empresa e estava ajudando a vendinha do lado, pegando o chocolate que ele tinha e colocando junto com o delivery e virando um canal de venda para ajudar o cara a pagar o aluguel. Então, assim, eu acho que tem tanta coisa acontecendo e a gente consegue ver empresas que foram muito rápidas, empresas que demoraram um pouco mais, mas eu acho que hoje você olha para o lado e você vê que a atitude padrão é ter algum tipo de iniciativa que vai ajudar alguém, né? Seja ajudar a parte de saúde, acho que a gente está tendo momentos históricos, né? Teve uma live semana passada com o CEO dos 3 bancos, né? Do Itaú, do Santander e do Bradesco. E os caras falando que assim, eles se juntaram, foram para o Ministério da Saúde e falaram, o que vocês precisam? Como que a gente ajuda? Vocês precisam de dinheiro? Eles falaram, não, dinheiro... Claro, a gente sempre precisa de dinheiro, mas não resolve. A gente precisa da influência de vocês para trazer teste para o Brasil. E eles foram, ajudar tudo isso para resolver. Então, eu acho que essa postura que o Felipe fala, né, de entender assim, como eu posso ajudar e efetivamente fazer alguma coisa, isso não necessariamente é na escala do que a Ambev consegue fazer ou o Bradesco consegue fazer, é super importante. Boa, obrigada, Fê. Eu, assim, as coisas que mais me pegaram, assim, foram as questões com os pequenos comércios, com as pequenas empresas, assim. Porque é muito doido, assim, né? Eu tenho uns amigos, assim, a gente trocando ideia logo que começou, e essa questão do fluxo de caixa, que é uma coisa assim, né? A gente não deveria estar falando de fluxo de caixa, aqueles papos, mas assim, é o fluxo de caixa que vai matar esses caras e talvez a crise que aconteça ao final disso tudo, com relação financeira, seja uma coisa bem, bem complexa. A forma como a gente, enquanto sociedade, se mobilizou para tentar resolver o problema dessas pessoas foi uma coisa... Olha, se tem uma coisa para chorar é isso, entendeu? Porque, de fato, a gente conseguiu. Eu em casa, assim, eu sempre tentei, tipo, falar assim, poxa, eu vou comprar coisa de produtor local. Sempre de resolver isso, sou mó idealista. Eu nunca tinha conseguido implementar isso na minha vida, Cacá. Agora, mano, rolou 100%. Eu sei quem é o cara que vem trazer a comida toda hora aqui em casa. E isso virou um negócio das pessoas por WhatsApp, por Facebook, falar, olha, tem esse grupo desse cara aqui, esse cara entrega tal coisa, esse cara faz tal coisa. Então a gente se reorganizou enquanto sociedade, a gente não precisou do governo fazer isso. Isso que é a coisa mais louca do mundo. Para você ver que quando realmente a gente fala, vamos fazer, desculpa, a gente é 1 trilhão de formigas. 1 trilhão de formigas é mais do que qualquer outra coisa, é maior do que qualquer elefante, né? E isso que eu acho que foi uma coisa que foi maravilhosa de perceber, de ver como a gente poderia ajudar esses comércios locais. Óbvio, não tem como eu não falar que eu não tenho um orgulho absurdo de, poxa, também estar junto em todas essas questões da Ambev que de alguma forma estiveram comigo em alguma instância. E isso, assim, me dá um orgulho danado de falar, poxa, eu aqui... inclusive, você falou assim, tipo, né, de essa coisa das empresas, e volta nessa coisa de como que também as agências trabalharam em processos que tipo assim, normalmente é um pega pra capar danado, entendeu? Assim, você tem e essa coisa do ego e etc. E não, e a gente está fazendo. Então, acho que no final das contas, mais do que o grande exemplo que fica sobre as ações, não são sobre as ações, são sobre quem executou elas. Eu acho que é isso que a gente tem que guardar
e levar no coração como um diamante mesmo, assim, para a gente continuar exercitando e fazer essa pedra preciosa crescer cada vez mais na gente, porque a gente, enquanto sociedade, precisa disso. Acho que é isso que vai fazer a gente dar esse próximo passo tão esperado. Talvez de verdade a gente seja, sabe aquela coisa quando seu pai virava assim, ó, filho, na sua idade, você vai mudar o mundo. Talvez seja a gente que faça isso mesmo, e eu tenho um puta de um orgulho de ser contemporâneo de vocês que estão todos aqui nessa live, de todo mundo que está fazendo uma diferença danada ao redor do mundo, para que a gente consiga passar de fase e que a gente não perca todas as vidas agora, tá? Porque não, realmente... pelo amor de Deus, a gente vai passar de fase sim. E é triste, porque é uma série muito triste, assim. Semana passada, né, eu perdi 2 tios, os 2 irmãos do meu pai, assim, um irmão e uma irmã. Morreu um na terça, morreu um na quinta de Covid. É doido quando chega perto assim, sabe? Você fala, opa, realmente esse negócio não é um negócio da televisão, né? Quando você é a estatística, deixa de ser estatística. E aí você entende que você fala, poxa, que bom. Ainda bem que eu tô desde o começo falando, pessoal, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa, não vamos entupir os hospital, porque, tipo, vai ser treta, vamos deixar baixar, vamos diminuir essa curva. Então, a gente vai conseguir sim. É triste porque a gente perde gente. Esse é um negócio que é difícil lidar com isso, né? Mas a gente vai ter esses exemplos. Se esse não é um exemplo de honra para a gente levar, de que a gente está fazendo a coisa certa para salvar mais gente, para a gente conseguir passar de fase, eu não sei o que é honra. Eu estou feliz pra caramba, entendeu? A gente está fazendo coisa maravilhosa. É isso. Muito bem. Obrigada, Ícaro. Marcelo, eu vi que tem algumas perguntas. Você quer colocar aqui para gente? Vou fazer a pergunta aqui, peraí. Vamos lá. Bom, Cacá, só rapidinho, você comentou que sobre um texto que você leu, pediu para compartilhar o link. Eu não lembro qual foi, que agora passou, eu não ia interromper, mas aí a pessoa deve estar ouvindo aí, ela fala qual que é, a gente compartilha. A gente compartilha. É o texto que você falava que isso não é um briefing, isso é uma pandemia. É do presidente da Gucci, da agência. É esse, então se você puder compartilhar, tá, eu já compartilho aqui com ele. Uma pergunta é o seguinte, eu vou colocar aberta, aí você decide quem responde. Como é que vocês veem as mudanças culturais dos times dentro deste novo contexto? Olha, eu posso começar e aí dou a palavra para vocês. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido muito com o meu time, por exemplo, essa questão da empatia. Então, tem muito acontecido. Às vezes a gente está em call e aí um filho pula. Aí alguém fala, não, vai lá, que eu continuo aqui para você. Então, tem essa parte da empatia que eu acho que tem acontecido bastante e que eu tenho visto que tem acontecido pelos outros times, né? Então, marketing e vendas, né, gente? Eu já fui marketing, hoje eu sou marketing / vendas e a gente sabe, né? Marketing sempre olha para vendas com cara feia, venda sempre olha para marketing com cara feia. E a gente tem visto a empatia acontecer entre os times também. Então, acho que isso é uma coisa que é uma mudança muito grande, assim. E eu acho que dentro desse novo contexto, não tem como não falar de home office, né? Quando você é vendas, é mais fácil. Você vai para um cliente, outro volta para casa. Mas quando você é área de suporte, e aí são N áreas, RH, facilities, o próprio marketing, é mais difícil. As pessoas querem te ver, querem estar lá, e eu vejo as coisas se estruturando de forma que a gente... Porque agora não tem jeito. Tá todo mundo em casa, né? E tá todo mundo trabalhando, e talvez trabalhando vezes 2, vezes 3, porque você quer fazer o bem, você quer entregar o seu trabalho, você quer ser uma mãe exemplar, você tem que, né, arrumar a casa e tudo mais. Então, eu vejo essas 3 grandes mudanças, assim, a parte do novo contexto do home office, a empatia entre o time e entre times, assim, e a questão da gente se reorganizar. Eu hoje tenho pouquíssimo tempo, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho a Júlia, eu tenho a casa, então assim, eu só entro em reunião que eu vou agregar. Se eu entrar, né, antes a pessoa te convidava para reunião, você aceitava, você ficava uma coisa meio... Agora você é muito mais eficiente, e eu vejo muito isso acontecer com o time. Eu só vou entrar porque eu tenho para agregar, senão toca você. Então, eu imagino que você, do meu lado, assim, eu vejo essas mudanças acontecendo. Vamos lá.
Só para não passar em branco. Alguém Oi? quer... Deixa eu só ver se alguém quer Desculpa. complementar. Eu acho que você falou todas, assim, as principais, mas a história da empatia e da união, para mim, ela é muito nítida e eu vejo isso acontecendo demais na Ambev também. E eu acho que a causa disso, no bom e velho Sun Tzu, é porque você alinha um inimigo comum, né? O inimigo agora está lá fora, não é mais quem é que vai brilhar mais aqui dentro, como é que é, cara, não tem um Covid para vencer. Então, quando todo mundo tem um inimigo comum, você une esforços para resolver esse problema, né? A sua empresa pode não sobreviver amanhã, você precisa ter faturamento. Então, todo mundo está se unindo para resolver o problema grande. É um inimigo comum, né? Eu acho que isso está causando tudo isso. Eu vejo isso acontecer muito, muito na Ambev também. Eu concordo também pra caramba, assim, tudo. Eu acho que eu concordo pra caramba com todas as questões de empatia, mas de algum jeito, assim, essa questão da eficiência vai ser um negócio também que a gente vai ter que trazer muito a presente, sabe? Porque ou a gente faz mais com o mesmo, ou não vai rolar. Isso é uma coisa muito doida, sabe? A gente vai ter que conseguir fazer mais, e para fazer mais, a gente precisa se organizar mais. Para se organizar mais, você precisa ter mais processos, mais métodos, mais formas de fazer e formas alternativas de fazer aquilo que você fazia. Uma coisa assim em específico e que, sei lá, eu acho muito bacana, assim, tem uma coisa em específico que você teve uma aceleração metodológica muito grande na crise de 2008. Né? Foi quando tipo teve o boom do design thinking, todas essas coisas, que é como que eu ponho todo mundo para poder pensar e resolver o negócio junto. A gente está derivando dessa constante que é de 2008. Só que essas modelagens, elas não previam isso de forma remota, online, com tudo. Assim, tem muita coisa que não ficava claro. Principalmente pela segunda parte, que existem infinitas metodologias e processos muito bem concretizados, assim, para você fazer análise e chegar com pontos de vista para tomar ação. Mas não existe metodologia do ponto de vista para frente. Isso a galera, mano, em geral, dá uma sambada bem doida para como fazer isso. E eu acho que a gente vai acabar por conseguir se reorganizar e acelerar processos metodológicos, não fazer. Acho que aqui tem uma coisa que, para mim, vai acontecer alguma coisa pós essa loucura toda que a gente está vivendo de como que a gente faz junto e não como a gente pensa junto. Né? O pensar junto está resolvido no digital. O fazer junto, ele ainda tem infinitas iniciativas, tá? Não é que não tenha. Você pode prototipar coisa com infinito, tipo, desde fazer um site a fazer um robô. Você consegue fazer essas coisas, né? Tipo, tem um monte de gente que coda, né? Codar mesmo é um negócio que todo mundo faz online, mas como que eu levanto fisicalidades? Como que eu... Isso ainda eu acho que existe uma trave para a sociedade e a gente acho que vai destravar algumas fases aí com esse processo. Boa. Muito bom. Então, fechando esse ponto do Ícaro, né? Concordo 1000%, né? Assim, eu sou super fã de sprint, de processos, porque eu acho que uma das coisas que segura as empresas hoje, os marketings, é tomada de decisão. Cara, enquanto você enfiar todo mundo na sala e passar pelo processo junto, não adianta, estratégia é escolha. Você chega lá para apresentar a tua estratégia, o cara, mas puta, não tenho certeza, tal. É diferente, né? Então, eu acho que tem um processo que, quando você fala em design thinking é mais antigo, quando você fala em sprint já é uma coisa mais recente, por mais que esteja ganhando espaço, e agora ainda tem esse desafio de como você faz isso online, mas as empresas hoje precisam de métodos rápidos de tomada de decisão. Eu acho que não é só o fazer, acho que algumas empresas até conseguem, mas assim, cara, tem muita empresa que ainda está com processo de, não, vamos segurar isso para quando a gente voltar para o escritório a gente fazer. Dependendo do tempo que isso durar, não vai dar para esperar. A gente vai ter que fazer isso online. E como é que vai ser esse negócio online, né? Então, acho que compartilho o seu sentimento. Muito bom. Tem mais, Marcelo? Eu acho que tem uma até que fala de tomada de decisão, que pode já emendar nessa, que é o seguinte: qual é o fator de sucesso na mudança da liderança de grandes empresas para remover barreiras e burocracias e conseguir acelerar a tomada de decisões? Boa. Eu posso dar um exemplo. Eu acho que, assim, que o presidente da OLX e que todos os vice-presidentes vêm fazendo é incrível. Assim, o presidente da OLX, ele abre a agenda dele uma vez por semana, aberta, e você pode fazer qualquer pergunta para ele, qualquer, online, anônima. Eu não sei se eu gosto muito disso, você não precisa se
né, dizer quem é. Eu, normalmente, quando faço pergunta, eu falo que sou eu. E ele está lá ajudando a você tomar decisões e está sendo super transparente. As pessoas perguntam todo tipo de coisa e ele responde todas as perguntas. Isso é super bacana. E eu vejo toda a parte de liderança da OLX tendo meio que checkpoints, eu não sei se diários, enfim, ou um dia sim, um dia não, para tomar as decisões mais rápido. Então, eu tenho visto a tomada de decisão muito mais rápido. Se a gente chega com um projeto, isso daqui precisa passar pelo MT, já vai para eles e em um dia eles devolvem, coisa que assim, antes não acontecia. Então, eu imagino que as empresas estejam também nessa pegada, assim. Imagino que não deve ser fácil você aprovar 3 milhões de máscara no Ambev. Se talvez fosse antes, vocês estariam aprovando ainda, e agora vocês já estão fazendo, né? Então, acho que dado a importância do negócio, e o que eu vejo é o objetivo comum, né? Quando você tem um objetivo, é mais fácil você conseguir liderar com base nesse objetivo. Porque antes as empresas faziam o seguinte: qual é o objetivo? É esse. Aí você desce mais 3 sub-objetivos, que descem mais 4 ou 5 key results, e aí você vai e você fala, então tá bom, mas gente, qual era mesmo o nosso objetivo? Né? Qual é o nosso foco? Então, eu imagino que as empresas agora tenham um foco, que seja sobreviver, que seja lutar contra o Covid, que seja manter os funcionários. Então, fica mais fácil você também tomar decisão quando você tem um objetivo. Qual é o objetivo? Eu acho que, falando de grandes empresas assim, você tem que criar um sistema em que você contrate pessoas melhores do que você. Se você consegue levar gente boa para dentro da empresa, você resolve 50% do problema, que é ter gente muito boa com vontade de fazer lá dentro. Isso por mais que pareça básico, você olha na média, as pessoas têm medo de contratar alguém muito bom para baixo, porque vai te ameaçar, e se ela for melhor que você, será que eu vou botar fora ou não? E isso não tem nada a ver. Quanto melhor for seu time, melhor você vai entregar resultados, e isso vai fazer você crescer mais. Então, isso é fundamental. Ao ter pessoas muito boas dentro da sua empresa, dê autonomia para elas, né? Não adianta o presidente da Ambev achar que ele vai resolver esse problema sozinho. Ele não vai, ele já sabe disso. Mas ele sabe que ele tem 25 mil funcionários aqui dentro que, se bem brifados, vão sair como loucos, furiosos para achar alguma solução. Isso vai surgir, então pessoas boas, empoderadas, vão fazer esse negócio acontecer. E eu acho que a terceira coisa, você tem que ser uma companhia que é a favor de tomada de risco. Só que ela não pode ser a favor só quando dá certo, né? A tomada de risco implica que você vai suportar quando der errado. Porque é nesse momento que você vai entender se você tem uma cultura a favor do risco ou não. Porque se quando dá errado, você corta tudo, você queima a pessoa, você nunca mais na sua companhia vai ter ninguém tomando risco, né? Então, eu acho que essas 3 coisas aliadas fazem com que a tomada de decisão fique rápida, as pessoas tenham segurança emocional suficiente para se posicionar, e você facilita o fluxo de comunicação. Eu diria que é isso. Boa, muito bom. Outra? Vamos lá. Tem mais 2. Aí você me fala, Cacá. Li uma matéria no Meio Mensagem onde uma diretora de arte da UMAP compartilhou um comentário da filha dela. O comentário foi: quando você trabalhava fora, você era mais presente. É possível que a gente esteja confundindo a eficiência com uma jornada de trabalho ainda maior e mais maçante? Sem dúvida. Eu acho que, na verdade, as pessoas que... Porque, assim, eu gosto, vou falar de mim, né? Eu gosto de home office e eu sou uma pessoa organizada. Então, eu consigo acordar, enfim, e focar nas coisas que eu tenho. Hoje, na hora do almoço, eu estava brincando de estátua com a Júlia. 1h30, hora que acaba a brincadeira e eu volto a trabalhar. Não que brincar de estátua não seja trabalho, tá, gente? Para mim, é um trabalho árduo. Mas eu acho, semana passada, o Ricardo falou isso aqui no webinar, o Ricardo da Grafini, que é a agência da Latam. Ele falou: eu tenho medo disso, porque chega meia-noite, a gente está trabalhando, 2 da manhã a gente está respondendo e-mail. Então, assim,
ou você se organiza de forma que você entende, né, quais são os momentos, e eu não vejo um problema, assim, de responder e-mail fora de horário, até porque vai ser um dia às 10 horas da manhã, você vai estar dando comida pro filho e vai estar até mais tarde. É só da gente não pesar muito para um lado ou muito para o outro, né? Então, eu acho que a gente tende a confundir a jornada. E tá todo mundo hoje em jornada dupla, tripla, cuidando de casa, de filho, de família. Então, se a gente não se organizar direito, a gente tem um problema aí. Grande, inclusive. Eu consigo complementar isso um pouco da Cacá, do seguinte, acho que as primeiras semanas elas foram bem mais caóticas. Isso, assim, de longe, tá? Porque assim, do dia pra noite, toque de recolher, assim, eu comia com garfo e faca, mano, agora você tem que comer, tipo, jogando pra cima e catando com a boca. Você fala, caraca, mano, eu tô comendo bem menos, entendeu? Tá mó treta, tá caindo tudo pro lado. E isso foi uma coisa um pouco difícil, assim, sabe? De lidar, assim, Porque é o seguinte, eu acho que transcendeu até um pouquinho, assim, sabe, Cacá? Porque não dependia necessariamente de uma organização individual, você precisava da organização do grupo. E essa organização do grupo foi uma coisa que, putz, a gente, para até encaixar a engrenagem, ela demorou um pouco. Eu acho que ela ainda está longe de estar azeitada e correndo perfeitamente, mas pelo menos assim, hoje você tem coisas tipo assim, nós temos as dailies, e tem as weeklies, tem, né, essas coisas. A gente trouxe para o nosso vocabulário a vida dos gringos num nível que eu nunca tinha imaginado. Porque os gringos sabem funcionar nisso já faz uma cota, entendeu? Eu lembro que uma vez eu trabalhei... eu estava até falando com o Tozzi nesses dias. Eu trabalhei em Praga, assim, e o meu DC, o cara morava em Barcelona. Eu falava, meu Deus, isso nunca vai dar certo. Tipo assim, como assim o cara vai ser meu DC, morando em outro país? E aí eu comecei a trabalhar e eu falei, caraca, mano, não é que dá certo? Então foi um negócio que aconteceu comigo lá, tipo, sei lá, em 2011, que eu falei, pô, não é que esse papo do digital vai rolar? Um dia vai rolar, porque funciona, entendeu? Mas, assim, aqui no Brazuca nunca tinha rolado, assim, entendeu? Você tem uma coisa do My Precious, da coisa do grupo, você tem uma visão latina de que... Eu ainda acho que a gente decide muito melhor, por mais que a gente seja mais prolixo, eu acho que a gente decide melhor numa sala de reunião, entendeu? Eu acho isso muito mais interessante. Porque tem uma coisa que, assim, por mais que tenha a live, né? A live tem delay, a live tem, tipo, às vezes... Aí, tipo, aí você não vê o negócio, aí entra o cachorro... É difícil, assim, você tem muita interrupção, é difícil colocar todo mundo dentro da mesma vibração. Quando você está numa sala, né, e tá todo mundo, você tem sobrancelha, você tem olhar, você tem uma série de outras coisas que são linguagem, mas que não são linguagem de palavra. E aquilo que não é linguagem de palavra, às vezes funciona muito mais com uma tomada de decisão, porque reforça elementos intuitivos. Uma decisão está longe de ser uma coisa racional. Assim, a gente define no fim do dia por causa da nossa intuição. Então, quando a gente está em pessoas, eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco melhor essas questões. Mas eu acho que a gente vai começar a acertar daqui para frente. E aí fica um pouco mais fácil. Mas também, assim, desculpa, só mais um negócio. Mas você tem, tipo, acho que também as pessoas que trabalham, que estão mais em processos de gestão, e você tem pessoas que são mais técnicas, o que não necessariamente influi no grau, porque você tem tipo o cara que inventou o computador quântico, esse cara não é um gestor, esse cara é um técnico, né? Mas assim, o cara que é técnico, ele consegue, acho que você consegue desenvolver para ele uma cadência melhor de trabalho e de entregas. O cara que está na gestão, ficar aqui nos pratinhos, principalmente nesse momento, ele está um pouco mais complexo do que ele deveria ser, entendeu? Então, eu também acho que tem essas duas questões, assim. Mas a gente, como eu disse, a gente é adaptativo. A gente não vai ficar sofrendo. Então, né, como já dizia o Siddhartha Gautama, né, o caminho mais rápido para a felicidade é a face do sofrimento. Então, você começa a tentar achar jeitos de sofrer menos. E eu acho que é isso que vai acabar rolando também, sabe? E eu comentando um pouco esse, porque eu também sou mãe e me sinto super assim. Acho que a Cacá tá gerenciando muito melhor. Para mim tá um caos. Né? Assim, nas primeiras semanas foi... Mas eu tenho uma diferente, é mais Mas você fácil. tem uma pequena, eu tenho uma de 8, uma de 11, né? Mas assim, a frustração de estar em casa, um negócio, chega o e-book, como não vai ter live, eu não vou ver meus amigos, vai, reclama na escola, volta e tal. Eu inventei, tenho 2 cachorros, quando eu tinha funcionário aqui ajudando, limpando, né? Então, meu filho, para, que agora eu vou limpar o chão, agora... Puta confusão.
Mas eu acho que assim, eu já trabalhava e fazia home office há alguns anos, pelo menos alguns dias por semana, né? Eu trabalhava no regional, já tive época que eu já funcionava na Colômbia, chefe no Chile, toda essa confusão. E eu confesso que as primeiras vezes que eu ouvi o pessoal falando, tô trabalhando muito de casa, eu fiquei com uma sensação de alma lavada, de vingança, sabe? Daquela galera que falava, você trabalha de casa uma vez por semana. Meu, trabalhava, tipo, 12 horas na hora que eu tava na minha mesa, fazia call com a América Latina, sabe? Comia no prato. Então, acho que tem um lado de que, puta, funciona, né? Mas tem um outro lado de que o que a gente tá vivendo, principalmente no começo, que ainda era tudo muito novidade, guys, isso não é home office. O mundo tava caindo lá fora, as crianças estão sem escola, a gente tá sem ajuda. Primeira semana, né, eu estava envolvida lá no Distância Salva, que hoje tem milhões de outros profissionais muito mais envolvidos do que eu. Eu falava, cara, a gente tem que parar esse Brasil, puta que pariu, o que vai acontecer? Tinham N outras, né, assim, inquietações e problemas muito maiores do que a gente está trabalhando de casa. Eu acho que trabalhar de casa perto do que a gente está vivendo agora é muito mais fácil. Eu acho que dá para, sim, equilibrar, né, mas a gente está numa fase, realmente, que é o mundo caindo lá fora, né? Então, acho que tudo vai melhorar, guys. Vai só tem que melhorar. Não, se a gente tem uma certeza de crise, é que ela passa. Isso aí, a gente tem uma... Essa é a certeza que já, ainda mais... A gente não tem certeza se a gente já tá no fundo do poço, né? Que acaba não falando. Exato. Mas sempre pode ser pior, então melhor a gente não falar sobre esse assunto. Tem mais uma, Marcelo? Tem mais uma, a última. Todas as marcas, independente do positioning e do histórico, conseguem falar de temas como sustentabilidade, ativismo e mundo melhor. Como devemos fazer essa ativação de modo a parecer genuíno para o consumidor em marcas cujo posicionamento é realmente distante desses temas? Conseguem dar exemplos? Eu acho que aqui ajudando aqui nessa pergunta, ele perguntou, né, como que se todas as empresas conseguem falar sobre o tema sustentabilidade, ativismo e mundo melhor. Eu acho que a pergunta devia ser o contrário, né? Como é que você pode ter um posicionamento e agir para trazer uma sustentabilidade, para trazer um ativismo, para trazer um mundo melhor? Porque se você for só um discurso, não vai dar certo, não vai colar, você vai ficar leviano, você vai ficar sem permission to play, e você vai se enroscar, você vai se atrapalhar e vai dar errado. Não acredito em mim. Eu acho que aqui o mais importante é você pensar o que você pode fazer de verdade, qual é a transformação que você pode fazer, independente do tamanho do seu business, que faça com que você tenha isso como essência. Então, vou te dar um exemplo pequeno, e não precisa ser só sobre né, sustentabilidade no termo mais amplo, de reciclar todo o lixo, de limpar os oceanos e tal. Você pega Tons, por exemplo, que começou com compra um, ganha um. Né? Tem vários cases que são baseados nesse modelo de Tons, aqui no Brasil, inclusive. Você pega restaurante, a própria reserva, que você compra, você automaticamente doa uma cesta básica, né? Um prato de comida para as pessoas. Então, dá para você fazer, mas você tem que fazer. Se você for só falar, vai dar errado. E se não for genuíno, né? Porque é muito difícil. Quando não é genuíno, em algum momento você derruba, né, o que você está criando. Ícaro deve ter mais... Não sei se você tem algum exemplo. Não estou querendo te colocar na fogueira, né? Aí ele solta um exemplo de um cliente, né? Tem um exemplo aqui. Não, eu concordo. Nossa, isso que o Fê falou, achei muito bom. É verdade, assim. Acho que o grande ponto é não falar. A gente tem uma infinidade de exemplos, cara, que assim, né, até por ética eu não vou ficar aqui dando esses exemplos horríveis que a gente tem na história. Mas, sei lá, tipo, eu trampo com publicidade há mais de 20 anos. Eu já vi tanta coisa oportunista, tanta coisa que, putz, cara, você fala... E tem uma coisa que é muito louca, né? Eu volto nesse papo daquilo que não é linguagem. A gente sabe, né, quando alguém tá querendo falar uma coisa e não é necessariamente verdade. Isso acontece com as marcas também, né? Porque também são pessoas jurídicas, né? Então, assim, a gente sabe também quando é que o cara... Opa, por que ele tá forçando esse ponto? Porque, assim, até não tem problema. Às vezes o cara começa a forçar um ponto, e aquilo vira a coisa dele. E, puta, passado 20 anos, você tem uma empresa com um posicionamento espetacular e um cara fazendo um trabalho incrível. Só tô falando, assim, antes de meter o bedelho e falar alguma coisa, se o cara estiver fazendo mesmo, deixa o cara fazer, mano. O cara é oportunista.
Gente, quem vai definir, quem vai julgar isso aí é outra instância, não vai ser a gente, entendeu? Mas acho que todo mundo que está apoiando merece apoio. Mas quem não está apoiando, para mim também não deve merecer apoio. Ponto final, entendeu? Assim, é simples desse jeito, né? O capitalismo, ele é quase uma democracia, onde o seu voto é o dinheiro. Então, assim, você escolhe quem você quer como seu representante. Então, eu acho que é esse o ponto mesmo. É sobre fazer mais do que falar. Falar já era, entendeu? É isso aí. Eu vi que tem uma pergunta, Marcelo, do texto, né? Eu respondi aqui reservadamente o meu e-mail para essa pessoa me cobrar, que aí eu mando o texto porque é um texto do LinkedIn. E aí eu não quero ser indiscreta, ficar abrindo o LinkedIn agora, acho procurar enquanto a gente está conversando. Pessoal, eu queria de verdade agradecer muito vocês, assim, eu confesso pra vocês que eu tava nervosa, porque eram pessoas muito inteligentes, eu falei, gente, eu não vou conseguir lidar aqui com tanta inteligência num webinar só. Queria agradecer demais, foi muito bacana, espero que as pessoas tenham gostado também. Amanhã a gente vai passar um e-mail com uma pesquisa, por favor, respondam, que é importante. Toda quarta-feira, 5h30, estamos aqui para bater papo. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Super agradeço pela aula que eu recebi hoje aqui. Valeu, Sergio. Obrigada, gente. Valeu de Obrigada. verdade. E vamos apoiar as marcas que estão fazendo alguma coisa, não é mesmo? É isso aí. Né? Vamos usar nossos votos. Vamos usar os nossos votos em cifrões, formatos de cifrões, e é isso, entendeu? Muito bem. E Valeu, parabéns, gente. Ícaro, mais uma vez. Aê! Feliz aniversário. Entra bolo, né? Corta, entra bolo. Eu vou mandar uma Valeu, geladeira de duplo malte para você aí, mas consuma com moderação. Por favor, mano. Oi. Olha, falaram que querem fotos do Ícaro fazendo bolo. Eu preciso de provas. Não, o Ícaro fazendo bolo não vai acontecer nunca, entendeu? O Ícaro vai dar um bolo nesse pedido, né? Mas temos o bolo aqui da nossa aqui. Mas eu juro, eu posto no Instagram esse bolo maravilhoso que a Yuri fez, gente. Tá bom? Muito bem. Obrigada, gente. Valeu, gente. Um beijo pra vocês todos. Beijo. Tchau, tchau.